como as cidades vão mudar devido à pandemia e o que isso significa para os seus investimentos. Quarentena, ficar em casa, isolamento, distanciamento de outras pessoas ou, como se diz em Curitiba, um dia normal. Para o resto do Brasil e do mundo, significa uma grande mudança da forma em que vivemos. Crises mudam nossa civilização. Peste negra, grandes navegações, grandes guerras e agora a Covid-19. Então, se você acha que as coisas vão voltar a ser como eram antes, sinto lhe dizer, não vão. Algo assim muda profundamente a forma em que vivemos de forma global. Só para dar um exemplo corriqueiro, o automóvel. Antes do automóvel, o crescimento da cidade dependia de quantos trilhos de bondes conseguia se inserir ali. Hoje em dia, com os automóveis, as megalópolis tornam-se possíveis. Inclusive, se você já demorou mais de 1 hora para chegar de um lugar para o outro, você já sabe de quem é a culpa. Então hoje vamos analisar uma tendência da economia em casa e no próximo vídeo outras duas. Antes do vírus se espalhar, a gente via empresas adotando o trabalho remoto, leis que regulamentavam a terceirização, várias notícias informando os prós e contras, e agora a gente aprende tudo na prática, não tem essa de ficar pesquisando, vendo se dá, se não dá. É fazer e pronto. Lógico que exige algumas adaptações, como por exemplo, se você for participar de uma reunião com o presidente da República e com mais outros milhares de empresários super importantes, coloque a roupa pelo menos. Recentemente, Dirk Van de Put, CEO da empresa gigante de alimentos Mondelez nos Estados Unidos, afirmou que a pandemia, que o confinamento em si, trouxe várias formas diferentes de trabalhar e que a empresa talvez não precise manter todos os seus escritórios globais. Já o Nubank pareceu um pouco mais cauteloso. A empresa disse que vai continuar com o teletrabalho até o final de 2020, mesmo que seja possível reabrir os escritórios antes disso. Assim como o Twitter também assumiu que mesmo depois do isolamento, os funcionários poderão sim adotar o teletrabalho. Reparem como as implicações urbanas dessas declarações são enormes. Vamos pensar além das construtoras. Até o próprio conceito de centro financeiro das cidades está em xeque. Aliás, segundo a BBC, 2/3 dos escritórios do Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo, estão vazios. Pessoal, são 20 andares vazios. Isso, claro, que tem a ver com a pandemia, mas também tem a ver com o alto custo que tem ter um escritório naquele prédio. Aliás, o Burj Khalifa, ele consegue estar ali se reestruturando através de turistas, hotéis, restaurantes, e os outros que não têm essas opções? E as linhas de metrô que atendem esses locais? E os bilhões investidos em novas linhas de metrô para atender em outros locais? Vocês lembram de quando eu falei do carro? Pois é, não é difícil a cidade mudar de novo. Nesse ponto, uma internet de qualidade é tão importante quanto gás, luz e água. Ponto para as empresas que podem fornecê-la. Inclusive, em entrevista à Época Negócios, o presidente da Oi, Rodrigo Abreu, citou que teve um aumento de 40% na utilização das redes pós-pandemia. E também teve um aumento de 89% nos downloads de aplicativos. E isso mostra que as pessoas realmente estão usando a pandemia para poder falar com os amigos, para poder manter o seu trabalho ali, para poder estudar, para poder manter a vida normal. E vamos falar agora das construtoras. Há um tempo atrás, o conceito reinante era quanto menor, melhor. As churrasqueiras, lavanderias saíam do próprio apartamento e iam para uma área comum. Inclusive, até nos apartamentos de alto padrão, as pessoas pegavam os corredores assim e já construíam seu home office. Mas a gente vê que não é mais assim. Hoje em dia, a gente precisa de um quarto para fazer live, a gente precisa de silêncio, né? Então, as casas vão precisar crescer muito para os escritórios danicarem. Então, tanto o setor de telefonia quanto o setor de construção são setores que a gente precisa se atentar demais para investir. Por exemplo,
O primeiro, que é o de telefonia, tem um limite de crescimento sem a interferência do governo para poder conectar as classes menos favorecidas. Gente, no Brasil, a gente ainda tem um problema de saneamento básico, então a internet básica, obviamente, fica em segundo plano. Já o segundo, o setor de construção, foi pensado para o modelo do mundo antigo, mas não vai desaparecer assim do nada, de uma hora para outra. Mas mesmo assim é importante observar com carinho esses setores. Mas e você? O que você pensa de tudo isso? Deixa seu comentário e também não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para ter sempre as notificações de novos vídeos aqui no canal. E já anota aí, na semana que vem sai mais tendências da economia em casa. Até a próxima!